São raros os momentos em que Freud menciona as adicções em sua literatura. Ele nunca se dedicou a escrever um ensaio sobre essas formas de sofrimento psíquico. Há quem diga e considere que sua experiência pessoal com a cocaína e sua paixão em colecionar livros e antiguidades constituíram seu ponto cego para a problemática dos vícios humanos. Mas antes de desenvolver a psicanálise, ele até chegou a se dedicar ao estudo da cocaína, utilizando-a inicialmente em si mesmo e posteriormente utilizando em alguns casos que ele acompanhava. Mas ele acabou declarando fracassada sua experiência pessoal com a droga, principalmente após ser cometido por um forte sentimento de culpa em decorrência da morte de um amigo que ele estava tratando o vício em morfina com aplicações de cocaína. Ele acabou por abandonar seus estudos e investigações com essa substância que na sua época se mostrava promissora no cenário médico. Com isso, o tema nunca foi desenvolvido por ele de uma forma sistemática. Mas a teoria freudiana forneceu os elementos essenciais para que os autores contemporâneos de Freud e, principalmente, os pós-freudianos pensassem a natureza, a função e o tratamento das adicções e desenvolveram, a partir daí, uma abordagem psicanalítica sobre essas condições clínicas. Bem, o primeiro ponto a ser destacado é que existem várias adicções e vários adictos, pois o termo adicção designa para a psicanálise toda e qualquer conduta aditiva e não se restringe ao uso de substâncias psicoativas exclusivamente. Nesse sentido, pode-se ser adicto a inúmeros objetos, a alimentos, bulimia, anorexia, compulsão alimentar, tóxicos, álcool, tabaco, cocaína, maconha, crack, êxtase, a remédios psicotrópicos, benzodiazepínicos, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes, a jogos de azar, a videogames, a computador, a sexo, a trabalho, a relações amorosas, enfim. Há toda uma gama de objetos passíveis de receber investimento libidinal por parte do sujeito. Dessa forma, o analista não definirá o sujeito por sua adicção, mas pela estrutura inconsciente que anima a sua busca pelo objeto droga e na qual o objeto ocupa lugar de efeito e não causa do adoecimento. Essa mudança de perspectiva, na qual a droga passa a ser entendida como efeito e não causa do adoecimento, é uma das principais contribuições psicanalíticas para a compreensão das dinâmicas aditivas. O enfoque psicanalítico na clínica das adicções é desviado dessa maneira do objeto droga para o sujeito. E o trabalho analítico terá como objetivo esclarecer esses circuitos relativos à história do sentido singular que determinado objeto adquire para determinado indivíduo, jogando luz a esses circuitos afetivos que animam a busca pelo objeto. Nesse sentido, a adicção passa a ser entendida como um modo de funcionamento mental, na qual o objeto adquire uma função, digamos, estruturante para o sujeito. E por isso que ele é buscado compulsivo e incessantemente. Caberá, portanto, ao trabalho analítico investigar e compreender esse papel de órtese desempenhado pelo objeto droga na psicodinâmica do indivíduo. Mas até que o processo terapêutico consiga alcançar e esclarecer tais circuitos afetivos relacionados ao objeto droga e que o imbui dessa função psíquica corretiva, o paciente continuará buscando o uso do objeto ou até mesmo vai poder migrar de um objeto para outro. Por exemplo, da cocaína para uma compulsão alimentar, por exemplo. Motivado
por essa necessidade imperiosa que acomete o seu psiquismo de buscar algo que lhe assegure o próprio funcionamento psíquico. É por isso que é tão comum vermos na clínica, no decorrer do trabalho psicoterapêutico, recaídas, ou às vezes incremento do consumo da substância, ou até mesmo mudanças de objeto da adicção. Dessa maneira, pelo campo psicanalítico entender que o uso do objeto droga é efeito e não causa do adoecimento, o trabalho analítico não terá como foco suprimir o uso do objeto, mas compreender sua função para, a partir daí, oferecer um ambiente terapêutico que ajudará a construir uma perspectiva nova ou reparadora para o indivíduo frente a algo significativo da sua história de vida. Um determinado fato antigo, um evento ou até mesmo um trauma ocorrido no decorrer do seu desenvolvimento psicoemocional e que encontrou na adicção a um objeto uma forma de realizar, digamos assim, uma ortopedia psíquica,